Olá! No vídeo de hoje eu quero trazer para a gente conversar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, um pouco sobre quem nós somos, sobre identidade, né? Com foco mesmo na autenticidade. Eu quero trazer para vocês algo que eu vivi muitas das vezes, que eu precisei enfrentar para poder avançar, tanto profissionalmente quanto socialmente. Eu me percebi em alguns momentos da minha vida com muita dificuldade de me sentir aceita, de me encaixar em determinado grupo, em determinado lugar. Simplesmente porque eu não aceitava as minhas características que são únicas, que são próprias. E isso realmente me trouxe um desgaste emocional muito intenso, muito forte, porque eu achava que eu precisava ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. E, no entanto, eu começo a perceber que não, é justamente o contrário, né? Quanto menos eu sou quem eu nasci para ser, quanto menos eu desenvolvo as minhas qualidades únicas, quanto menos eu desenvolvo da minha essência, mais as pessoas se afastam, né? Porque elas não conseguem lidar, elas não conseguem perceber se estão tratando, se estão conversando com uma pessoa real, uma pessoa realmente intencional, que vive aquilo que fala, aquilo que expõe. Então, esse vídeo, eu senti no coração de estar gravando isso para vocês. Eu, durante muitos anos, né, como eu disse, eu tive essa dificuldade de me encontrar. Então eu passei por algumas crises existenciais, eu tive dificuldades mesmo assim de entender quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo. E eu não conseguia reconhecer verdadeiras amizades, eu não conseguia reconhecer pessoas que realmente eu teria similaridade, né? Pessoas que eu conseguiria me aproximar sem máscaras, sem capas. Eu tive um probleminha aqui com a luz, eu espero que não atrapalhe aqui na qualidade do vídeo. Vamos tentar levar o vídeo assim mesmo, sem essa iluminação extra. Ficar só com a iluminação natural aqui da janela. Então, eu tava falando, né, sobre crise existencial. Eu tive algumas na vida. E uma, assim, que me marcou muito, na verdade, várias que eu fui tendo, de várias crises existenciais, né, que eu fui tendo, assim, ao longo da vida, me trouxeram reflexões, me trouxeram posicionamentos, me obrigaram a ter algumas atitudes que, de certa forma, né, obviamente, me confrontaram e me fizeram crescer, me ajudaram a evoluir como pessoa. Então, todas elas, de certa forma, me marcaram um pouco, né? Mas para, então, citar um específico, eu tive uma crise existencial muito forte em 2022, que foi quando nós tivemos um incidente aqui na cidade de Petrópolis, né? Das chuvas. E eu me lembro que eu fiquei muito impactada com todas as imagens que a gente recebia, né? Eu estava em casa, a minha casa não tem risco, mas eu fiquei muito impactada com as imagens que eu ia recebendo no WhatsApp, nos grupos, enfim, nos canais de notícias. E tinham algumas cenas realmente muito chocantes, muito assim, horríveis. E eu comecei a me questionar, eu me coloquei tentei me colocar no lugar daquelas pessoas que estavam passando por aquilo, dos familiares, né, que de repente tinham ali seus filhos nas ruas porque foram trabalhar, porque estavam na escola, seus pais, seus amigos, seus tios, enfim, seus familiares. E eu comecei a me colocar no lugar dessas pessoas e eu comecei a refletir do porquê eu não estava literalmente no lugar delas. Por que nesse dia eu não saí de casa? Por que não era eu que estava naquele ônibus que afundou? Por que não era eu que estava em determinado lugar, em determinada agência que acabou
sendo levada, né, pela enxurrada, a agência bancária, né, não foi literalmente levada, né, mas que foi destruída, né, que rolou ali pedras e que destruiu aquele estabelecimento e houve uma morte nesse lugar, por que eu não estava ali, naquele fluxo de desespero? Por que não eu? E aí me bateu realmente aquela crise do meu propósito de vida. Se eu não estou servindo para nada, por que eu ainda estou aqui? Qual o sentido de eu ainda estar no mundo? Por que eu ainda pertenço a esse universo? Eu como cristã, né? Eu entendo que Deus é o criador de todas as coisas, que o poder da vida e da morte está nas mãos dele, ele decide quem continua e quem ele leva para si. Então, por que? O que motiva Deus me permitir estar aqui entre pessoas? E aí, nesses momentos de crise, eu me lembro que eu liguei para a menina que era líder do Ministério de Socorro, né, da nossa igreja, e falei com ela, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir. E aí no dia seguinte a gente se mobilizou, a gente foi até a igreja, começamos a arrecadar, começamos a divulgar, né, as necessidades das pessoas, a entender quais eram as necessidades atuais. Aí um grupo de pessoas foi para dar apoio emocional aos enlutados, né, que estavam no hospital, e outras pessoas então ficaram encarregadas de fazer o recolhimento ali de peças, de roupas para poder distribuir, de alimentação, água, de fazer a recepção, né, dessas doações, e outras pessoas então se mobilizaram para ir levar até os bairros que precisavam, nas escolas que estavam abrigando ali pessoas. Então a gente começou a se mover nisso, e eu me lembro que naquela semana foram 2 semanas intensas de trabalho, levantando 7 da manhã e dormir 10 da noite, e a gente bem intenso ali na corrida do dia para receber material e tudo. E aí eu me lembro que essas 2 semanas eu estava extremamente cansada, sabe, assim, exausta fisicamente, mas o meu espírito estava cheio, eu estava feliz, eu estava contente por estar contribuindo com a sociedade e por estar ali vivendo algo, fazendo a diferença na vida de alguém, né? Infelizmente a gente não tem como alterar o passado, né? O que eu tenho certeza que o que essas pessoas mais queriam eram seus entes queridos de volta, né? Eram suas conquistas retomadas e tudo, né? Porque muitos perderam casas, muitos perderam realmente a sua essência ali, né? Toda a sua base, a base de muitos se perderam. Então eu entendo isso, mas dentro do que eu podia oferecer, dentro do que eu podia fazer, eu me dispus e estive lá. E eu fiquei assim muito apaixonada por esse momento, assim. E aí me veio então nesse momento, né, que eu tive essa crise existencial, eu fiquei muito incomodada, né, realmente, com quem eu sou e por que eu estou aqui. E aí eu comecei a buscar realmente dentro de mim o que eu podia fazer. E eu vi que as minhas qualidades, né, eu pude perceber como qualidade minha é justamente a empatia, é conseguir olhar para a dor do outro e me colocar no lugar e tentar fazer, né, o melhor. E essa é uma característica minha, é uma característica autêntica, é algo que eu realmente sinto prazer nisso, que faz sentido realmente na minha vida, no meu contexto, né, de forma geral. Mas não só esse momento, né? Eu tive outras crises existenciais quando, em relação à minha vida profissional, né? E aí, dentro dessa questão também, né, de muitas crises existenciais que eu fui tendo, eu consegui desenvolvendo e entendendo qual é o meu lugar de atuação profissional também. Porque aonde que eu posso contribuir mais para as pessoas? Aonde que eu preciso dedicar mais da minha vida, mais do meu tempo, e que isso realmente vai trazer um retorno, né? Vai trazer algo, vou levar, melhor dizendo, né? Algo especial, importante para quem está precisando. E aí eu comecei a estudar, né? A fazer o curso de psicanálise. E aí, quando eu me formei psicanalista, eu já
de cara, eu falei assim, cara, eu não vou nem ficar esperando muito, não. Eu já vou começar a divulgar nas minhas redes sociais que eu tô atendendo como psicanalista, e eu vou pra cima, eu não vou ter medo dessa transição, né, de carreira, porque é algo que faz realmente sentido pra mim. Foi onde eu descobri, né, que aquilo é algo realmente importante na minha vida, é algo importante pra mim. E aí eu comecei então a trabalhar como psicanalista. Isso mais ou menos um ano depois dessa. Um ano depois? Acho que sim. Não. Ai, não sei. Não sei dizer exatamente se foi um ano depois ou se foram alguns meses depois dessa catástrofe, né, das chuvas. Porque eu me lembro que a gente montou também um grupo de apoio emocional para as pessoas da nossa igreja que estavam sofrendo cargas emocionais, né, por causa de tudo que aconteceu, né, muitas pessoas ficaram realmente traumatizadas. Só que nessa época eu estava ali atendendo como é que eu vou dizer, como uma irmã cristã, fazendo uma espécie de ouvido espiritual, né? Um ouvido para acolher realmente aquelas pessoas que estavam passando por aquele problema. Eu ainda não era formada. Se eu não me engano, eu me formei no final daquele ano. Então, foi no final de 2022, sim, se eu não me engano, que eu me formei. E aí, eu percebi realmente que a trabalhar com a mente das pessoas, né? Trabalhar saúde mental, saúde emocional, era algo que realmente fazia muito sentido para mim. Então, assim, foram crises que eu fui tendo ao longo da vida que, quando eu olhei por uma perspectiva inteligente, uma perspectiva verdadeira, eu consegui me encontrar nessa questão. Entende o que eu tô querendo dizer? Quando eu busquei a minha autenticidade, busquei quem eu realmente era, primeiro em Deus e quem a pessoa que eu gosto de ser, que eu posso dizer assim, que eu fluo naturalmente, quando eu percebi essa pessoa e quando eu descobri, eu consegui alinhar a minha vida pessoal com o meu profissional. E isso foi muito importante para mim, porque até então eu estava muito perdida, eu não sabia exatamente qual caminho seguir. Mas uma coisa que eu percebo, e que eu acho que vale muito a pena falar, é que o fato de eu ter encontrado um direcionamento, de eu ter encontrado um caminho para seguir, não necessariamente me impediu de outros momentos da vida passar por crises existenciais. E aí, pra gente quebrar um pouco esse tabu, né? O que é uma crise existencial? É você tá, sei lá, com ansiedade lá no teto, você tá com depressão profunda, você tá desmotivado, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais o que você quer fazer. Não necessariamente. Eu acredito que sim, né? Em alguns momentos, quando você realmente não tá bem encaminhado, você tem essas sensações mesmo. Mas no meu caso, né, as crises que eu tive após essa descoberta, né, toda essa minha descoberta profissional e emocional, as crises que eu tive depois, elas eram mais de encontrar um sentido para aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, nem todo paciente que eu atendo, eu tenho um resultado imediato. Então isso às vezes me traz uma certa insegurança, que eu acho que é normal. Mas, por mais que na teoria eu entenda que isso possa ser normal, às vezes, interiormente, né, ali na prática das minhas emoções, eu não consigo lidar tão bem com isso. E eu preciso fazer alguns exercícios e trabalhar isso na minha mente. Mas as crises existenciais que foram surgindo depois, muitas das vezes também vinha da falta de admiração. Então, aonde que tá, né? A falta de admiração própria, de você se olhar e falar assim, nossa, como é interessante isso, como é especial o que eu faço e tudo. Não é que eu tenha que ficar pensando nisso o tempo todo, ai, nossa, como eu sou maravilhosa. Não, não é isso. Mas era uma admiração mesmo num contexto geral. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lidar com a minha casa. Tenho muita dificuldade de cozinhar, de cuidar da minha cozinha.
de organizar. De organizar nem tanto, eu até gosto de organizar, o que eu não gosto é de limpar, né? Vamos dizer assim, eu não gosto de limpar. Então, a minha... Então, assim, dentro desse parâmetro, dentro dessas circunstâncias, algumas coisas realmente, assim, eu falho muito nessa questão do cuidado, muitas das vezes, com a minha casa. E eu às vezes entro em crise por isso, porque eu sei que eu tô falhando. Então eu fico pensando, eu fico me cobrando muito, eu fico buscando realmente, enfim, eu me sinto mal realmente por não estar exercendo aquilo que eu deveria estar exercendo com excelência e com felicidade. E muitas vezes é difícil, eu não consigo. E aí vem as crises, porque eu fico me sentindo uma pessoa que realmente eu não estou sendo efetiva naquilo que eu preciso ser, porque nem tudo que a gente faz na vida é porque a gente gosta, a gente faz porque precisa ser feito. E quando eu não faço, então eu me sinto mal. E aí a questão da falta da admiração, né? Quando você tá com uma pessoa, né? Você normalmente é muito importante que você admire essa pessoa, que ela tenha alguma qualidade que você admire. Porque quando você perde a admiração pelo outro, aquele outro deixa de ser interessante para você. E aí as coisas se perdem. Você não tem mais por que estar com aquela pessoa, por que estar perto. É natural da vida. Quando você segue uma pessoa, por exemplo, no Instagram, e aí você percebe que aquela pessoa, sei lá, ela tem alguns ideais diferentes dos seus, alguns princípios, alguns valores que são diferentes, e você admirava tanto aquela pessoa até saber que ela tinha aquele posicionamento. E aí, a partir daquele momento, você, não faz mais sentido pra mim seguir essa pessoa. E aí você deixa de segui-la. Então, assim, é natural da vida, né? Se a gente não admira, se a gente não tem mais aquela conexão com a pessoa, a gente acaba se desfazendo, se distanciando delas. E isso estava acontecendo comigo. Eu olhava para mim mesma e eu não conseguia me admirar. Eu não conseguia admirar as minhas atitudes, eu não conseguia admirar as coisas que eu fazia, eu não sentia... não me sentia bem com a minha postura, com o meu posicionamento. E eu percebi que eu fui me afastando de mim mesma. Que eu fui deixando realmente a minha essência, que eu fui deixando de ser quem eu deveria ser, porque eu simplesmente não estava mais amando aquilo em mim. E muitas das vezes isso se dá também pelo fato da gente olhar assim para nossas questões, e como a gente se conhece, né? A gente sabe quais são as nossas imperfeições. Vem às vezes uma autocobrança muito intensa, né? Uma necessidade do perfeccionismo, uma necessidade de fazer, de ser perfeito em tudo, porque isso aqui não tá bom. Às vezes é o melhor que você consegue naquele momento, mas você não consegue aceitar que aquele é o seu melhor, e aí você acaba se frustrando e não realizando o que tem que fazer, o que precisa ser feito, né? E aí, nesse contexto, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, eu quero dar faxina na minha casa, eu quero fazer a casa toda, porque eu quero a casa toda em paz, limpa, bonita, cheirosa. E aí eu comecei a fazer isso algumas semanas seguidas, sabe? Todos os dias. Eu começava pela cozinha, e aí eu ia lavando, ia limpando, ia organizando, e aí depois eu ia pra sala, e varre, e organiza as almofadas, varre, e passa pano na casa toda, e vai pro quarto, e ajeita aqui e ali. E aquilo começou a ficar muito pesado, muito cansativo, por mais que eu fizesse todos os dias. Porque eu tinha outras questões também da minha rotina de trabalho, e aí eu não tava dando conta. E aí foi onde eu percebi que não tava funcionando pra mim, porque não tava prático, não tava legal. E eu tava me sobrecarregando ainda mais e tava deixando outras coisas pendentes, como o trabalho, por exemplo. Então eu comecei a trabalhar em mim
conceitos de autodisciplina e também do perfeccionismo. Comecei a abrir mão do perfeccionismo, abrir mão daquela necessidade diária de fazer certas coisas e focar realmente naquilo que era importante naquele momento. No meu trabalho, se eu não fizer meu trabalho, eu não tenho retorno financeiro. Então eu preciso focar no meu trabalho porque hoje eu preciso desse dinheiro para sustentar minha casa. Eu não sou aposentada, então eu preciso produzir dinheiro. Então eu comecei a trabalhar isso na minha mente, tirar um pouco do perfeccionismo, entender que o feito é melhor que perfeito, entender que muitas das vezes eu vou ter dificuldade sim de executar algumas tarefas, mas que eu preciso também me acolher, que eu preciso também olhar para dentro de mim, para a pessoa que eu sou, para a pessoa que eu quero ser também, que eu quero desenvolver. Não ficar com foco apenas no presente, mas ter um avanço, né, no futuro, pensar mais à frente. Me olhar com mais empatia. O mesmo olhar que eu tenho pelos outros, eu preciso ter para mim. E isso é algo que realmente eu precisei aprender, eu precisei entender que aquilo que eu entrego para o outro, eu preciso primeiro entregar para mim. E isso acho que foi o essencial mesmo da vida, de eu conseguir entender que eu preciso ter um lugar de aconchego dentro de mim. Então eu acho que esse vídeo é mais para trazer esse conceito, trazer essa verdade, que muitas das vezes é difícil, porque posso não estar alinhada emocionalmente, eu posso não estar alinhada espiritualmente, fisicamente, mas quando eu entendo que isso é o que me falta, né, a questão da empatia comigo mesma, e eu consigo dar atenção a isso, logo eu sinto que eu posso todas as outras coisas, que eu consigo dar conta, sim, só que no meu tempo, no momento certo e com mais disciplina, com mais organização, eu sei que eu consigo realizar todas as coisas. Então o foco desse vídeo é poder trazer clareza, talvez um pouco de instrução, de luz, para você que talvez esteja passando por momentos difíceis, né, do seu emocional, momentos difíceis da sua vida. Fica com Deus. Ótima semana para ti.